noite. Está tudo bem? Estamos contentes na casa de Deus? Isso é uma prova que amamos a casa de Deus e também amamos a Deus. E também, como o líder também da igreja, também faz parte. Temos também amar o nosso pastor, está bem? É isso. Antes de começar a escola bíblica, o assunto que eu trouxe para aqui, queria falar que nós, como crentes, filhos de Deus e também servos, nós temos de estar sempre alegres. Há uma epístola que é Filipenses, é a única carta que fala mais vezes da alegria do Novo Testamento. Esta carta fala muitas vezes da alegria, regozijai-vos. Portanto, há um versículo que é o 4:4, se ele quiser meter, porque é para os irmãos saberem. Filipenses 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Há outra versão que eu gosto muito que diz, alegrai-vos no Senhor, digo-vos, alegrai-vos. Portanto, Deus quer que a gente ande sempre alegres, mesmo que nas dificuldades. A gente sabe que às vezes nas dificuldades, como o pecado, como emoções mal resolvidas, como o medo, inveja, dívidas, tiram-nos a alegria. Mas gente, sabendo que o nosso Deus está sempre presente, nós temos que confiar nele, não é? Porque andar com Deus sem alegria é como ter um barco à vela sem ter vento. Portanto, a gente vai com o barco à vela para o Rio Tejo, por exemplo, e não há vento, o barco não sai de lá, não é? Portanto, quem tiver um barco à vela, é conveniente que haja vento nesse dia e deslizar para o rio e ver as maravilhas da costa. Também é como um barril de vinho sem vinho. Coitados meus, mas fiquem tristes, não é? E a terceira que eu queria apresentar, que é mais grave, é mais certa, é casar sem amar, ou ser amado. Portanto, é um inferno. Passa a ser duas pessoas infelizes, não é? Isso é horrível, não é? Portanto, o conselho que eu dou, seja que idade for, quem casar, casa pelo amor e sempre alegres. A alegria do Senhor é a nossa força, nunca se esqueça disso. Portanto, sobre essa matéria, digo, alegrai-vos no Senhor, sempre. Digo-vos, alegrai-vos, sempre a alegria. Sim, mesmo que os problemas batam à porta, nós sabemos que é temporário. Passa. É preciso ter força. Fé em Cristo Jesus também. Pronto. Portanto, a escola bíblica que eu queria falar é sobre Josué, capítulo 1, dos versículos de 6 a 9. E antes de ler estes versículos, queria apresentar, vamos conhecer Josué. O Josué é conhecido pela maior parte dos crentes só como o substituto de Moisés. Foi o que levou o povo à terra prometida, mas ele é mais que isso. O Josué é daquelas pessoas que errou menos. O maior erro que ele teve foi fazer paz com o inimigo, e ele foi enganado aí, com os gajos fingirem que eram outras pessoas e, portanto, teve de sofrer as consequências. E foi a única derrota que ele teve militar, foi com uma cidade mais pequenina que existia, que é o Ai. Mas ele sabia que foi o problema daquela derrota foi moral, não foi militar. Portanto que havia o pecado ali, não é? Bom, resumindo e concluído, Josué foi um personagem dos mais importantes dos 5 livros do Velho Testamento. Foi aquele que foi leal sempre ao seu líder e sempre a Deus. Foi aquele companheiro bastante amigo de Moisés. Aqui isso foi uma relação com Moisés, foi longa. Aquilo não foi de um dia para o outro se tornar amigos, não é? Tanto que Moisés, com intimidade com ele, nas conversas que tiveram, nas situações que passaram, nas revoltas daquele povo que nunca estava satisfeito. Isso faz lembrar nós nunca estamos satisfeitos com nada. E aquele povo também é igual. E tanto que foi preciso ter muita intimidade com aquele jovem em relação a Moisés, que mudou o nome, era Oseias. Josué chamava-se
Oséias, que Oséias quer dizer salvação, e mudou para Josué, que significa o Senhor salva. Portanto, resumindo e concluindo, ele foi um grande general do exército de Israel. Ele tomou conta ou aquele militar, ao tomar conta de ex-escravos, que não sabiam de nada, não sabia nada a nível de matéria de guerra, mas já que desconfia-se que também Josué já tinha uma experiência, porque havia muitos escravos israelitas que tinham umas certas posições lá no Egito. Uns sabiam de uma coisa, outra de outra, e desconfia-se que Josué já sabia um bocadinho a nível militar. E então ele foi o general considerado o guerreiro santo. Ele foi, depois de sair do Egito, ele foi aquele grande braço direito de Moisés. Moisés foi preparando de pouco a pouco a ele para ser um líder mais adiante. E tanto Deus também, portanto, Deus também sabia que era ele que ia ser o substituto de Moisés. Tanto que o Josué e o Caleb foram daqueles dois rapazes dos 12 que foram sempre fiéis. Não? Muitos ficaram por caminho. E a gente sabe porquê, não é? Porque sempre não entraram na terra prometida porque portaram-se mal. É assim como nós todos aqui, não é? E então foi fiel em tudo e tudo. E o Moisés, sendo já general, sendo o chefe das forças armadas de Israel, foi sempre obediente, foi sempre humilde para ser líder. Sempre. Quando Moisés ia ao monte, o Josué acompanhava até certa determinada altura. Portanto, esteve sempre presente. E simplesmente era fiel a Deus. Fiel ao seu líder e fiel a Deus. Era uma pessoa que conseguia convencer as outras pessoas. Era na guerra, já tinha respeito por ele. E também sabia que ele era um homem confiável. Era um líder que todos eles sabiam que ele era igual para todos. Não favorecia um nem favorecia outro. E isto é que um verdadeiro líder. Nós, quando temos pessoas ao nosso cargo, para ter respeito por todos e para evitar muitas intrigas, nós temos que mostrar a todos que somos iguais para igual. Portanto, se alguém for mentir, aquela outra pessoa sabe que é mentira. Isto é um verdadeiro líder. Nunca. Depois da exposição, depois do trabalho, por exemplo, no meu caso com a IA, a gente já podia beber uma cervejita. Aí é diferente. No trabalho tem que ser tudo iguais. Porque a gente sempre quer sempre invejas, é sempre muita coisa, muitas intrigasitas. Uns estão e têm ciúmes de outros. E para evitar isso é sempre bom ser igual para todos. Ele formou aquele exército e tornou-se um exército temível. Todos os inimigos temiam aquele exército de Israel. Era um exército que não valia nada, que ninguém sabia de nada. E ele fez que aquele exército fosse terrível e temível. Todos os povos naquela área tinham medo dele. Tinham medo do exército de Deus. Geralmente, a gente sabe que a intervenção divina estava sempre aí. Porquê? Porque eles rendiam-se a Deus. É muito importante nós, na nossa caminhada com Deus, a render ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca devemos esquecer esta parte. Quando a gente não mete Deus e Jesus no nosso negócio, ou nossa coisa que a gente quer comprar, quer vender, ou todas as áreas da nossa vida, a gente tem que pôr Deus nesse negócio. Tem que estar no centro. E já disse há vários dias que, por exemplo, uma família que tem filhos já a partir dos 12 ou assim ou mais, qualquer situação que mexe com a família, acho que a família tem que estar reunida para conversar em família os prós e os contras. É muito importante isto.
porque para ninguém culpar ninguém, não é? Há sempre a tendência de nós, seres humanos, quando uma coisa corre mal, a gente culpar outra pessoa. Não é? Duas coisas que na minha vida, eu só vou falar da minha vida, não falo da vida de ninguém, que aceitei uma situação, falhei. Nunca entrava em jogo, só entrava quando sentia que estava. Cedi, falhou. A idade que eu tenho, 2 falhanços, porque cedi. Mas quem foi culpado fui eu que cedi. Que eu tinha autoridade suficiente de dizer não, para aqui. Mas tive uma altura que culpava a minha mulher, mas não, depois disse que não posso culpar, e ela tem que culpar a mim próprio, porque é que cedi, ela não pôs, ela se dissesse que não, ela aceitava também, não é? E outra foi o meu avô também, estás a ver? Uma situação que eu cedi a ele, falhei também. E pronto, portanto a gente que estivesse desde metido nisso, certamente não falhava. Deu ouvidos, pronto, humanamente, e a gente falha. É por isso que nós temos que meter qualquer negócio, qualquer situação, sempre desde no meio desse assunto. E ele nos diz, pode dizer naquela altura, mas dizer amanhã ou depois da manhã, não interessa. Porque há situações que mexem connosco. Por exemplo, quando a gente vai às compras, a gente te disse, quero gastar, por exemplo, 40 euros. Se a gente não pedir a ajuda de Deus, ajuda-me a controlar isso, de comprar o que é necessário. A gente chega lá já não há 40, são 60 e 70, pá. Está certo ou não? Já aconteceu muitas vezes comigo isso. Não. Isso acontece com quase toda a gente. Só se não tiver dinheiro para pagar. Então comprar os 20, queres 20, não é? Mas é isso, esta parte. A nossa caminhada verdadeiramente com este. Portanto, ele era um líder liderado, confiável, capaz de influenciar a vida dos outros. Isto é muito importante. E José fez jus à confiança recebida. Estás a ver? Portanto, eu falei há bocado, era certinho e direitinho. Isto é que confiava na vida de um líder, de um homem de Deus, não é? Sendo ele um comandante do exército, reconhecia a obediência à autoridade espiritual de Moisés. Ser líder e a obediência a Deus. Portanto, ele era digno de confiança, não é? Agora, somos dignos de confiança de nosso Deus? Uma pergunta que deixo. Muitas vezes somos ingratos, mesmo para o nosso Deus. A gente numa altura temos muita fé assim, agora, passado um bocado aparece uma pequena confusão, a gente desmoraliza, não é? Foi um homem espetacular, que poucos homens, hoje, bem dia, se encontramos é muito difícil, que ele era um líder, que o José foi pioneiro, foi livre, foi santo, foi guerreiro e sucessor de um homem extremamente grande, o grande profeta Moisés, não é? Agora faço a pergunta, quantas pessoas vocês conhecem assim como ele? Que esse carisma, que essa capacidade, essa categoria de homem? Quase nenhum. Pode haver, não digo que não haja. É isto é, antes de lermos o coisa, eu gosto de apresentar ele porque falo de Moisés, falo do Josué como uma pessoa assim, mais ou menos, coisa, não. Vocês estão a ver aqui, Josué era consagrado a Deus, por isso que Deus o amava bem, e também o seu grande líder espiritual, que era Moisés. Moisés via nele o mesmo sucessor dele. Tanto que Moisés disse a Deus para o sucessor, Deus já sabia, não é? Deus também disse que era ele que ia sucessor.
Vocês reparam bem, quando um ser humano é assessor de uma pessoa grandiosa, é muito complicado. O Josué teve medo, né? Teve receio, não ter capacidade de liderança, porque ele era militar, ele era de combate e não era líder de comandar pessoas assim, a homens, mulheres, aquilo era uma população já grandiosa, né? Ele teve receio, mas Deus teve que lhe dizer: oh meu amigo, calma aí, estou contigo, não tenhas medo, né? Portanto, ele, o caráter dele, confiante no Senhor, e com Caleb, quanto mais ninguém confiava. Portanto, o Caleb e mais, houve ali quatro ou cinco pessoas que eram os braços direitos do Moisés. O Caleb e o Josué eram um deles, e depois já era o Arão, e depois já era o outro Ur, acho que é o Ur. Tanto que Moisés, quando ele precisava deles para levantar os braços, para não deixar de cair, não é? Porque o Moisés já tinha 120 mocas, não é? 120 anitos, era um bocadito mais velho que eu, não é? Mas... Portanto, é assim, nós sabemos que há 3 destaques. O chamado para ser forte e corajoso. Deus chamou ele para ser forte e corajoso. Ele foi, mostrou. Agora vamos, o Tiago, faz favor pôr os versículos, Josué 1, de 6 a 9, se faz favor. Já. O versículo 6 diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Sabe, nesse primeiro versículo, José teve muitos problemas, não militar, que era mais fácil para ele, mas naquelas intrigas, aqueles problemas daquele povo. Josué teve problemas, mas ele estava ligado, tinha uma parceria entre o divino e o humano, né? Ele tinha intervenção divina, o humano tinha que ser feito por ele, mas sem intervenção divina ele também não conseguia, nem ele nem ninguém. Portanto, ele, como diz ali, põe lá o mesmo versículo, Tiago. 6, sim, o 6. Esforça e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais e lhes daria. E veio acontecer isso. Mas nessa altura ele estava cheio de medo, né? Estava muito preocupado. Tanto que no 5 desde disse para ele: olha, não tenhas medo, estarei contigo como tive com Moisés. Nenhum mal te terá a acontecer. Não te deixarei, não te desampararei, não é? E pronto, ele foi para a frente. Agora o número 2, o número 7. Tão somente esforça-te e tem um bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzes por onde quer que andares. Não se desvie ninguém, é sábio demais, ou ser tranquilo demais, sábio o suficiente para isso, não temer. A chance de andar desta forma tende a mente de Cristo, só com a mente de Cristo, sendo cheio do Espírito Santo, não é? E, humanamente a gente não consegue fazer aqui sem ter a intervenção, sem ter a mente de Jesus e sem estar cheio do Espírito Santo. Amém? E nortecendo-nos pela sua palavra. Portanto, a palavra aqui é a chave de tudo, não é? A chave. Mas o versículo principal não é este. É muito importante nós lermos a palavra.
estamos sempre a encher-nos dela, ficamos fortalecidos, ficamos alimentados, ficamos sem fome de Deus. É bom a gente alimentar-se de Cristo, para a gente sermos fortes e podemos também crescer cada vez mais, ser mais santo, porque Jesus é santo, não é? O número 8, se faz favor. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Incalculável o valor de andar na palavra de Deus. Oh, não. Fala. O incalculável valor de andar na palavra de Deus por esperar uma doutrina bíblica de prosperidade não tem a ver com a saúde ou bênção materiais, nem a obediência, mas tem como fruto a graça e a sabedoria de Deus. Muita gente pensa que a prosperidade é materiais. Quando se fala de prosperidade na Bíblia, é materiais, ou saúde ou bênçãos. Não. Nem a obediência. Mas o fruto da graça e sabedoria de Deus. Porque quem tem a sabedoria de Deus tem tudo. Quem tem a sabedoria de Deus. Porque é por isso que muitos irmãos são enganados das bênçãos. Não. Prosperidade, quando Deus fala na prosperidade, pode haver coisa, mas temos que estar preparados para recebê-las. É a graça, são os frutos da graça e da sabedoria de Deus. Isto é grandioso. Porque quem tem a sabedoria de Deus prospera, torna-se mais sábio. Todo o ser humano que tiver a sabedoria cada vez mais, tem tudo. Não é? É verdade ou mentira? Quem manda em sua vida de verdade. Não é? Nós, agora o 9, este para mim aqui é muito importante. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Finalmente o texto destaca a importância deste livro da lei, que é a palavra das Sagradas Escrituras. A palavra é a nossa espada, já falamos há bocado disso, na batalha espiritual. É a nossa única arma ofensiva, é aquela que podemos atacar. As outras são todas defensivas. Pelo poder do Espírito Santo, ela nos orienta e nos mostra o caminho dia e noite, para não nos desviarmos nem para um lado nem para o outro. Este mundo convite da relativismo fornece-nos uma base absoluta para sermos corajosos e fortes, não é? Só enchermos a palavra, ler dia e de noite, estar sempre em comunhão com Cristo Jesus, nós somos fortes e corajosos. Não tememos nada. Porque aqui, nestes versículos, Deus fala várias vezes que para sermos fortes e corajosos. Portanto, se confiamos no nosso Deus, somos fortes e corajosos. Se há problemas, então, todos nós temos os problemas. Ele diz que não nos livra, mas ajuda-nos a resolver os problemas. Mas ele temos que fazer a nossa parte, mas ele também faz a dele. Se não fizermos a nossa parte, ele não faz a nossa parte. Ele não entra em ação assim. Porque o nosso Deus é um Deus equilibrado. O nosso Deus não mete a carroça à frente dos bois. Não. Por exemplo, se a nossa casa não estiver limpa, que é o nosso templo,
quando estiver limpo, Deus não atua. O Espírito Santo não atua. Se o Espírito Santo, como assim se estiver tão puro e tão santo, só atua quando a casa está limpa. Se a gente for à casa de uma pessoa e estiver toda suja, pá, a gente, e que é isto? Não, a gente não se sente bem. Agora, começando o Espírito Santo sendo um ser santo por Deus, como é que há de sentir? Fica triste. Ele é um Deus alegre. Há bocado disse que em Romanos 14:7 ele diz que é a alegria do Espírito nós. Portanto, andamos na justiça dele, que é ter a nossa vida equilibrada, honesta, honestidade, generosos, bondosos, amigos, confiáveis. Isso é a justiça de Deus. Obedientes, lealdade. Aqui o muito importante neste homem aqui, um ponto forte dele era a lealdade. Isso é o que temos que ser para o nosso líder aqui, lealdade. Às vezes as pessoas ficam um bocado tristes, mas não se esqueça que ele é humano como nós. Ele também precisa que alguém ore por ele. E nós, como guerreiros de Cristo, temos que orar por os líderes. Para ele, que ele é o primeiro a ser atacado e logo a seguir são as outras, os presbíteros e essas coisas todas. Portanto, nós temos que, aliás, devíamos estar felizes ter um líder como o nosso, temos. Porque ele faz tudo o que pode dentro do alcance dele, prejudica muito a vida dele, a gente nota nisso, a vida particular, e leva isto tudo às costas. E o que é que ele pede? Sejamos fiéis a Deus, que andamos com ele com lealdade, com ele. O que ele sofreu mais foi a falta de lealdade, não é? E a gente sabe disso, não vamos agora falar nisso, mas que sejamos os braços dele para ajudá-lo nas situações que ele precisa de ajuda. E só temos aqui uma oferta, ao domingo, Quem é que faz isso? Ninguém acredita. Há tempos uma irmã de outra igreja que disse aqui o presbítero Carlos que ficou admirada, que não acredita que é só uma oferta, não acredita que nós damos o cabaz, a coisa, e pensa que o nosso pastor é muito rico. Portanto, as pessoas próprias, irmãos de outros ministérios, fiquem admirados, não acreditam. Mas o que é que vemos aqui? A intervenção divina aqui na nossa igreja, estamos no bom caminho na palavra. Como aqui eu acabei de dizer, a prosperidade são frutos da graça e da sabedoria de Deus, não é coisas cor-de-rosas. Deus pode fazer uma intervenção de cura ou na área financeira, mas nunca dá o que a gente pede, só dá o que a gente precisa, nunca se esqueça disso. E também se der uma bênção grandiosa, que mexe com a estrutura das pessoas às nossas voltas, tanto da igreja como de nossas famílias, é quando estivermos preparadas para recebê-las. Porque há pessoas que recebem, por exemplo, na área financeira, recebem uma bênção grandiosa, fazem promessa e depois piram-se. Nem quer saber de ninguém, nem da família, nem da igreja, nem de Deus, nem nada. Vocês estão a compreender? É isso. A generosidade é uma bênção que traz muitos benefícios em todas as áreas da nossa. Precisamos ser generosos, andando sempre com humildade, nunca se esqueça. Às vezes as pessoas quando se ouve humildade pensam que é fraqueza. Não, a humildade é fortaleza, é ser forte. Como perdoar é ser forte. Porque o benefício somos nós, não sou outra pessoa, nós é que somos beneficiados. Digo o que disserem. Há pessoas que gostam de dar a volta a isso e enrolar, usar esses versículos para enganar as pessoas. Não. O Evangelho de Deus é simples, é natural, mas o homem conseguiu fazer invenções e mostrar aquilo tudo para agarrar as pessoas. E as pessoas estão a ser enganadas. O Evangelho que se fala aqui, a palavra de Deus que fala aqui, é a palavra... Bom, se tivesse aqui o apóstolo Paulo era mais duro, se repara bem. E já fala que o nosso pastor já é duro, não coisa. Mas a verdade é esta.
É para o crescimento, a gente saber o nosso papel é ser adorador, louvar a Deus, respeitá-lo, amá-lo, adorá-lo. Porque nós somos feitos para adorá-lo. E como é que aqui o princípio da gente, antes de ir para o céu, temos aqui um princípio de amar uns aos outros, respeitar uns aos outros. Há pessoas que têm uma tendência para o poder. O que é que isso? Isso é tudo vaidade. E o Salomão fala nisso. Tudo o que é tudo vaidade. O orgulho é um grande pecado. Você nunca se esqueça, o orgulho é pecado também. As pessoas estão muito orgulhosas e falam, eu sou orgulhoso e coisa. Mas isso é uma coisa de gente, estás a pecar. Temos de ter cuidado com isso tudo, não é? E é assim, meus amados, olha, o nosso papel é olhar sempre para Jesus, não é? Saber que a palavra de Deus é válida. É válida. Nós quando nós fazemos a caminhada com Cristo, principalmente aqueles que são servos, que trabalham na obra de Deus, porque trabalhar na obra de Deus é amar a Deus. Nós queremos que as instalações que estejam apresentáveis sempre para o povo de Deus estar a sentir-se bem. Deus agrada-se quando o seu povo está bem. Estamos bem. Andar em Cristo. Quando a gente anda em Cristo, portanto, na oração, a ler a palavra, no ambiente, com os nossos líderes, com os nossos irmãos, com a nossa família. Nós somos o espelho. Por exemplo, a gente ouve pessoas a dizer, eu quero ser igual a Jesus, não é? Já ouvimos isso, de várias fontes. Mas para ser igual a Jesus, ninguém vai conseguir. Mas vamos tentar ser igual a um irmão, por exemplo, imitar o nosso pastor, ou o irmão mais que a gente vê da igreja que tem uma postura decente, não é? E o apóstolo Paulo fala que o servo tem que ser de um homem, de uma mulher só, não é? A gente vê muitos líderes que têm várias mulheres, vários amantes. Depois gava-se para aí que faz e acontece, não é? A gente viu casamentos feitos, adultério. E de hoje li uma notícia que uma filha casou com o pai, ela já com 62 anos, casou com o pai já velhinho, para ter a reforma dele. Então, repara como é que vocês veem lá a loucura disto, por causa do dinheiro. A filha casou com o pai para ficar com a reforma do pai. Você viu isso, pois. Pronto. Vocês reparam bem o ponto que se chegou, como é que o mundo está. É horrível, não é? Incesto, não? Porque já viu qual é o pecado que está aí? Por causa do dinheiro. O que leva as pessoas a ter atitudes de inferno. A gente sabe que o nosso inimigo vem do inferno. Mas não podemos ter medo dele, porque ele é poderoso, é verdade. Não podemos dizer assim, ele comigo não vai fazer nada, já não pode dizer isto. Quem diz isto já é levá-lo para parar a ponto mais fraca que nós temos. Nós temos que analisar nós próprios qual é a nossa fraqueza. Temos um ponto sempre mais fraco na nossa vida. No meu sei qual é. O Rui certamente sabe, tu também sabes, a irmã Augusta, aqui todos nós sabemos qual é o nosso ponto fraco. Nós temos que estar preparados para isso. Na quarta-feira aqui na oração, falámos assim, vem o bicho que vai nos atacar, mas temos que estar... A gente sabe, aqui na oração, quando acabamos a oração, a gente sabe o que é que vai acontecer. E não falha. O Espírito Santo mostra-nos, confirma. Pode confirmar naquele momento, mas confirma passado umas horas ou no outro dia. Acontece isso. Comigo aconteceu. Não é? O dinheiro nunca mais acaba, para arranjar os carros nunca mais para o dinheiro, não é? Estás a ver? Até botar na moto e comprar um telemóvel novo, não é? Caído, tudo. Portanto, estás a ver, é o ataque. A mim é na área financeira que ele me ataca.
É a área financeira que me ataca. Faz sempre. Estou com as outras pessoas, mas aí eram pessoas muito frágeis. Mas atingia-me sempre a mim, né? Porque gastava, Rui, tu estás dentro desse assunto, eu gastava por mês entre os 400 e 500 euros de táxi, né? Por mês. Estás a ver quantas vezes que ia para o Hospital da Amadora, ir e vir, né? Porquê? Para não faltar o trabalho. Portanto, o dinheiro é sempre em jogo, né? É a área fraca. Agora cada um tem as suas fraquezas. Aí é que temos que ser fortes, orar a Deus, ajuda. Como nós tivemos uma postura como Josué teve, nós vamos ser fortes. Mas sempre na palavra, não desviar nem para a esquerda nem para a direita. Sempre orar, falar com Deus, ler a palavra. Porque Jesus sempre disse que nós alimentamos, não é da comida, alimentamos da palavra. Porque se alimenta da palavra, a gente, quanto mais vezes lermos a Bíblia, mais vezes vamos gostar de ler. E mesmo quando a gente tem aquelas recaídas que não apetece ler a Bíblia, não, a gente diz, não, tem que ler nem que seja 2 ou 3 versículos. Isso é muito importante. Mais importante do que a gente possa imaginar. Vocês nunca se esqueçam de uma coisa. Jesus está sempre ao nosso lado. Ele é mais presente do que assim realmente. Ele está sempre. Não é por acaso. Vocês já viram que Deus deu ao mundo o seu único filho, não foi? Porque todo mundo nele crê, não parece, mas tem a vida eterna. Analisa isso. Chega aqui o irmão Augusto e diga, irmão Augusto, desde ele Jesus assim. Célia, Jesus foi entregue a ti. Rui, Jesus foi entregue a ti. Carlos, Jesus foi entregue a ti. Foi por todos nós que ele morreu na cruz. Você nunca tinha visto desta maneira de ver. Jesus foi dado, aquele que crê nele foi dado. Foi pelo seu sangue derramado naquela cruz que fomos comprados. Deus juntou a maior riqueza que Deus tinha pelo seu filho. Não havia riqueza maior de Deus. O seu filho era a maior riqueza que o pai tinha e deu. Por amor a quem? A nós. Foi pela graça de Cristo que fomos salvos. Todos aqueles que nele creem. Mas temos que ser obedientes. Temos que andar no caminho certo, na palavra. Que andar na justiça, não é? Às vezes a gente quer enganar a Deus. Ninguém consegue enganar a Deus. E Miqueias fala nisso. Aquele povo, quando entregava os animais, coisa, mas entregava por entregar, dentro do coração não era sincero. E Deus ficou chateado, disse, estou farto disto, não quero gorduras, vira-se para o profeta e diz esse povo que quer que andem na justiça, amando a benignidade e andando sempre humildemente com o vosso Deus. É isso que temos que fazer. Muitos crentes quando se fala em justiça, ficam logo com medo de vá para a prisão, não é? Mas não. Justiça é andar corretamente na nossa vida, dia a dia, amando a nossa família, tendo alegria. É muito conveniente que nós, na nossa família, falamos, acho que marido e mulher, e tiver filhos já crescidos, for bebés, não conseguem, não. Conversar mesmo, conversar, sempre olhos nos olhos. É muito importante, marido e mulher, que falem olhos nos olhos. Não haja segredos. E não pensar com há muitos, eu tinha, sou sincero, ao princípio do casamento eu tinha este defeito, quem manda aqui sou eu, não era assim. Veja, fui crescendo espiritualmente e fui vendo que não era negativo. Se Deus unir o homem à mulher para tornar uma só, e se for da costela, quer dizer que os dois são do mesmo nível. Não tirou do pé, tirou da costela, que é o mesmo nível. Nós temos que mostrar à nossa mulher que respeitamos a ela, que amamos. E chegar ao consenso, né? De resolver qualquer problema, qualquer situação, uma compra, ou seja lá o que for. E não a culpar ninguém, quando as coisas correm mal, nunca culpar ninguém. Atacar o problema. O problema é que tem que ser atacado, tem que ser resolvido.
E depois a gente, quando vai arranhar um com o outro, a gente diz coisas que não quer dizer. E depois ofendemos a pessoa. E depois a gente arrepende-se. Veja a pessoa que fica assim, ele já foi. Não há a ver quando é a segunda vez que ele vai-me ofender, não é? Há sempre essa tendência. E para evitar isso, é conversar muito, respeitar um o outro. E também quando os casamentos estão um bocado mornos, com a idade, com muitos anos de casamento, geralmente o casamento fica morno. A gente tem que evitar que isso aconteça. Começando logo assim, graças te dou, Pai, por meteres essa mulher na minha vida, ou vice-versa, ou o homem na minha vida. Tem a capacidade de dizer, hoje vamos jantar os dois, sair do ambiente, coisa. Ou vamos para um sítio qualquer, ou mandamos vir uma pizza com o coração. Quando a mulher faz anos, o homem tem a obrigação de fazer, faz anos, por exemplo, uma quarta-feira. O resto dos dias manda sempre uma mensagem até acabar a semana, todos os dias, porque ela fez anos. Se houver filhos, o filho faz anos, também fazem a oferta à mulher, porque o trabalho foi dela. É tanta coisa. Abanar assim o casamento, quando o casamento está a morar, a gente dá um safanão para ver se aquela coisa, continuar a namorar sempre, namorar para não deixar, porque senão tornam-se amigos, estão na mesma casa e dormem na mesma cama como amigos, estás vendo? Não. Tem que haver essas coisas, uma aventurazita qualquer, mas isso aí o homem é que tem que, ou senão, isso dá um bocado de trabalho, é comprar os balões, já disse ali ao Rui para fazer isso. Comprar os balões, meter na casa de banho e dizer assim, tenho os 7, para ser uma semana 7 balões, porque se for mais, então ninguém entra na casa de banho, né? E é assim, meus amados, olha, o ponto crucial disso é sermos guerreiros de Cristo. E o nome dessa mensagem não será esta, mas podia ser, mas é digno de confiança. Se Deus é digno de confiança para nós, nós também temos que ser. Se o nosso pastor é digno de confiança, nós também temos que ser confiantes a ele. E a lealdade é muito importante para isso. Se há uma coisa que está errada, que a gente achou que o pastor não está de acordo, a gente conversa com ele. E ele explica, e a gente está de acordo ou não está, e chegar ao consenso. Assim, não há falar mal por trás do pastor. Isso é horrível, pá. É horrível a gente falar mal do pastor por trás. E a gente sabe que existe isso. Isso não é o que se deve fazer. Porque ele é o líder. Você nunca se esqueça que ele é o líder. E desonra, esta é muito importante, desonra quem honra a nós, se a gente honrar o líder. Ele é considerado o anjo dessa igreja. Ele é o responsável, é o primeiro a prestar contas. Principalmente os presbíteros têm a obrigação, os presbíteros diáconos têm a obrigação de ser leal ao pastor. Nós é que somos as colunas dessa igreja. Ele precisa ser protegido. Espiritualmente ele precisa ser protegido. E ainda só isso, há sempre irmãos que vêm embaixo e às vezes têm aquela mágoa e traz para aqui a mágoa sem compreender o que está-se a passar. Isso é negativo também, a nível espiritual. Porque também não forem, não. Quando é assim, temos que falar sempre com alguém que sabe, ou com o pastor, ou com o presbítero qualquer, que sabe dentro do assunto. Nós temos que ser assim, leais mesmo. Quando o irmão porta-se mal, nós temos que, às vezes, há certas coisas que nós é que temos que resolver. Não entregar tudo ao pastor, o pastor tem mais que fazer, pá. Há coisas que a gente pode resolver. E também não, porque senão vamos saturar o pastor. Há coisas que não, há coisas que tem que ser mesmo ele. Mas nós, se pudermos resolver o problema e não pôr nada em xeque, a gente resolve. Também dá descanso a ele, não é? Tu tens a obrigação, por exemplo, da tua área, eu tenho a obrigação da minha. O de louvor, o líder de louvor tem a obrigação de cada ministério, é por isso que chama-se ministérios, não é? Que tem a sua obrigação de resolver o problema. E ninguém tem o direito de chegar ao pé da cela e dizer assim, faz isso. Não, quem sou eu? Ela é que é responsável por aquilo. Também comigo ninguém, só o pastor é que pode ter comigo, não é? Agora, o que pode chamar a atenção disso, houve aquele azar assim, é lá isso, estás a ver, não?
Isso é um conceito, chamar à parte para a pessoa resolver, isso é diferente, atenção. Agora dizer, tu tens que fazer isso, não. Ninguém tem direito a fazer isso, só um é que tem, é o pastor. Está certo ou não? Estão de acordo comigo? Andamos sempre em alegria, em Cristo Jesus. Andamos ou não? Diz lá, Rui. Você falou aqui, olá, pastor, proteger o pastor. Nunca nós devemos de esquecer, seja presbítero, seja quem for, o último momento que entrou, nunca se esquecer que estamos a protegê-lo a ele, nós estamos a proteger A nós próprios, exatamente, exato. Não há... Não. Proteger ele e fica... Não. Estar a proteger ele, nós estamos a proteger nós próprios. É a grande grandeza de Deus que nos Pois, dá. também tem escrito quando a gente ora. Tens que repetir o que ele disse, Sim. O que o Rui acabou de dizer é o seguinte: quando oramos para o pastor, ou para outro irmão, ou para os presbítero, sei lá quem for, ou para o último irmão que esteja lá ao fundo, estamos a proteger também a nós. Porque também a palavra diz que oramos para os outros. É muito importante. Deixe de dar-nos as bênçãos, sabia? Quando a gente ora, não oramos para nós, mas oramos para todos, para o pastor, ou para os presbíteros, ou para a liderança, ou para o ministério, para a congregação, estamos, Deus agrada-se disso. E nós também recebemos bênçãos por causa disso. Às vezes a gente recebe bênçãos e diz, como é que isso? Eu não pedi isto, mas o irmão pedi. Tem muita coisa, mesmo para a salvação e tudo. Eu penso muito nisso. A minha bisavó era evangélica, mas enquanto teve nos Açores não era católica. Foi para os Estados Unidos, ela e o meu avô foram para os Estados Unidos da América. E teve lá uns anos, quando veio, já era evangélica, converteu-se lá. A postura dela é completamente diferente. A postura de um verdadeiro santo, um verdadeiro guerreiro de Jesus, de Cristo. E tenho a certeza que ela orou para a família dela, por mim, para os meus irmãos, para a minha mãe, para a minha avó, para todos. Ela orou, tinha. Porque ela aprendeu isso lá nos Estados Unidos da América. Estava sempre com a Bíblia na mão, sempre. E a postura dela de falar ou como ela se apresentava era uma coisa grandiosa, uma coisa digna de dizer assim, verdadeiro servo de Deus. Isso é o que nós temos sempre. Temos que aprender a ser servos e ser filhos. Não ter vergonha de falar de Jesus. A gente vê ali humanamente que os príncipes têm que se portar à altura porque são filhos do rei, não é? E se eles se portarem mal, todo o mundo vai saber, vai ser um escândalo, não é? E nós, como filhos de Deus, a gente se portar mal e as pessoas vão nos apontar o dedo. Isso é que é crente, isso é que é de Cristo. Epa, o que é isto? Opa! E, infelizmente, uma grande porcentagem dos crentes são piores do que estão lá fora. Eu posso falar assim porque tive 3 colegas que eram de mais de 20 anos cada uma. Eram piores do que aqueles que não acreditavam em nada. Falar sério e vi com os meus próprios olhos. E repreendi ela. Uma delas repreendi. Isso é negativo. E os meus colegas vinham. Mas comigo eu sabia quem era, mas comigo não dizia nada. Que a minha postura é sempre... Tanto quando eu chegava, parava tudo. Se havia uma zaragata, eu não havia zaragata. Chegava, a zaragata acabava. Depois é que me contava o que tinha acontecido. Estás vendo? Diante de mim nunca houve zaragata. Só houve uma só. E foi comigo. O gajo portou-se mal e bati nele. Aí falhei. Fiquei arrependido, bati nele. Ele mais novo que eu, 15 anos. Por uma coisa muito grave que ele fez, muito grave, que dava, se aparecesse lá a azar e fechava aquilo. Portanto, foi muito grave que ele fez. E bati. E ele tinha um facão assim nas mãos, ele saltou as mesas e tudo, não tive medo, aquilo subiu à cabeça. Mas pedi, porque ele é boa pessoa, estás a ver? Porque ele teve uma fraqueza ali, e pronto.
mas ela tinha que tomar comprimidos para ficar bem. Portanto, eu compreendi e pedi desculpa. E ele, pronto, ele gostava muito de mim, tornámos muito amigos, ele gostava mesmo de mim. Ele diz, Sr. José, você, se fosse a segunda vez que fizesse isso, batia-me outra vez. Não batia nada, não batia. Eu virava as costas, pá. Tens aqui chefes que olhem por ti. Mas, é assim, como há pecados que nós temos que perdoar todos os pecados de alguém, mas não esquecer. Né? Há um pecado que as pessoas pensam que de uma maneira, mas não é. Quando uma esposa ou um esposo engana o marido ou a mulher, não é uma fraqueza, é uma decisão. Porque ela sabe o que está a fazer. Ela ou ele, né? É uma decisão. Podemos perdoar, mas não ficar com ela. Isso não. Nunca se esqueça. Pessoas dizem, foi uma fraqueza que deu. Não. É uma decisão que a pessoa tomou. Portanto, temos de estar atentos a todas as áreas da nossa vida. Também ter uma decisão, dizer assim. E se a gente for um bocado fraco, a gente vai escrever aqui o que é que eu falhei. Até chegar a um ponto que a folha fica mais pequenina. Está vendo? Todos nós pecamos e fazemos muitas falhas durante o dia. Mas qualquer pecado que a gente faz é uma decisão nossa. Porque a gente sabe que é pecado. Porque a gente tem a mania de desculpar-se. Não, é tudo uma decisão. Se eu sei que eu não posso beber 4 cervejas e vou beber 4 cervejas, porquê? Isso não é uma decisão que eu tomei, pá. Eu sei que não posso. Então, é verdade ou mentira? Ou beber 1 litro de vinho, também sei que faz mal, é uma decisão que eu tomei. E sabendo que aquilo vai me pôr bêbado, não é? Está certo ou não? Vou fechar com o versículo que a gente abriu, que é em Filipenses 4:4, que eu gosto muito disso. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, não é? Alegramos no Senhor, digo-vos, alegrai-vos. Ou se não, regocijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regocijai-vos. Tem que estar sempre alegres, pá, mesmo nas situações mais difíceis, sabendo que Deus está connosco, está ao nosso lado. Ele só precisa que a gente diga, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Como falámos já há bocado lá, é muito importante quando fomos dormir, ou ler a palavra, ou falar com Deus, ou orar, pedir coisas, dizer sempre 3 palavras pequenas, mas muito importante. Agradecer, ser grato. Perdão, pedir perdão. E pedir a Ele para falar connosco. Ele fala, porque o Deus está, a vontade de Deus é falar connosco. Às vezes nós estamos distraídos com o mundo, com uma pequena preocupação. Há coisas que a gente chateia, que não, é uma coisa estupidez do caneco. Uma coisa de nada, não é? No outro dia, parti um copo e estraguei o conjunto. As orelhas do João, então pai, ninguém vai arranhar com o pai, para não, quando ele parte, não, o pai compreende que alguém tem que ganhar dinheiro, temos que comprar mais, deixa lá, não te preocupes com isso. Agora foi o pai que partiu, se fosse eu, o pai, é sargento, não é? Não, o pai não dizia nada, antigamente dizia. Uma coisa simples, estás a ver, não, porque é que é? Mas antigamente zangava-me por causa de partir o copo. Quem diz um copo, um prato, assim, coisa, não é? E pronto, há coisas banais que a gente não deve se chatear. Tem acontecido coisas aqui de avarias de carros, de favarias, foi bater. Tanto o rapaz como eu, ou partiu o telemóvel assim. Não fiquei nada chateado. Não fiquei nada. Fico chateado quando alguém falta aqui, isso é que fico chateado. Não fiquei chateado. Fiquei mesmo. Porque há um compromisso, nós temos de ter um compromisso muito sério com Deus. A nossa caminhada tem que ser uma caminhada de responsabilidade. Nós, quando somos responsáveis, nós estamos empregados, a gente não falha.
E quando eu tenho compromisso, só se não puder. Porque eu, na minha vida de trabalho, nunca faltei o serviço. E nunca meti baixo nada. Nunca cheguei atrasado. Isto é brincadeira. Muitos anos. Se eu conseguir fazer isso para o meu patrão, também consigo fazer para Deus. É isso que nós temos de ser. As pessoas têm sempre a tendência de desculpas. Desculpa assim, desculpa assado. Arranja sempre uma desculpa, mas não há desculpa de nada. Tem tempo para muitas coisas, mas para Deus, isso só prova que põe Deus em último lugar. Mas Deus nunca pode ser nem o segundo, nem o terceiro. Como também, isso, agora lembra-me desta, que isso é muito importante. Quem tem filhos, atenção, quem tem filhos. E também quando tem a mulher, se não tiver filhos, a mulher ama o seu marido e o marido a sua mulher. Mas quando há filhos, o nosso amor primeiro tem que ser sempre para a nossa esposa ou para o nosso marido, não é para os filhos. Nunca se esqueça disso, é muito importante. Num casal que haja filhos, a gente sabe que muita coisa mete os filhos em primeiro lugar. Não, em primeiro lugar tem que ser o marido ou a esposa. Porque os filhos vão desaparecer, vão pertencer a outra pessoa. E com quem é que a mulher vai ficar com o marido? E com quem é que o marido vai ficar com a mulher? O número 1 tem sempre ser a esposa ou ser o marido. Depois é com os filhos, atenção. Tá? Isso é muito importante. É por isso que muitos casamentos estão assim muito mornos, muita coisa, porque põem o amor todo aos filhos. Os filhos dão um pontapé nos pais. Os filhos, quando têm 18 anos, já é dono do seu nariz. Já começa a dizer, nós já tenho 18 anos. Isso passa para todos. Já aconteceu comigo. Comigo, quando era jovem, e o João não, mas a minha filha disse, o pai já tem 18 anos, já tens, mas quando estiveres debaixo da alçada do pai, quem manda aqui sou eu. E queres sair, tens que falar comigo. Ou com a tua mãe. Pronto, e foi o que ela fez. Mas quando tiveres a minha alçada, quem manda aqui sou eu. Agora, se saís de casa ou tiveres a tua vida, isso aí já não posso fazer nada. Posso te dar um conselho. Mas agora de mandar em ti já não. Portanto, é isso que é muito importante que os maridos e as mulheres, perante os filhos ou perante outra pessoa qualquer, a primeira pessoa, o número 1 a ser amada é sempre a mulher em primeiro lugar, o marido sempre em primeiro lugar, depois é com os filhos, está bem? Parece simples, mas é muito importante. A gente vê que estão a adorar os filhos, isso é idolatria também, não é? Para eles é sempre, mesmo para os dois, é sempre os filhos e depois esquece-se de Deus. Nunca. É idolatria também. Portanto, olha, fica por aqui, já tem uma horazita, nada mal. Fiz o melhor que podia, misturei aqui uns certos assuntos, mas falei mais sobre a lealdade, sobre o caráter, sobre a integridade, sobre a humildade, sobre a sabedoria, mas tem que ser sempre de Cristo, não? Só Deus. Nunca se esqueça que as bênçãos é a prosperidade de bênçãos, como eu falei há bocado, era frutos da graça e sabedoria de Deus. E as pessoas, os crentes, estão a ser enganados de tudo cor-de-rosa. As bênçãos cor-de-rosa, é por isso que não recebem nada, é por isso que estão na miséria. Em vez de ir para um ponto, estão a ir para o ponto ao contrário. Vamos lá, partes. Nós, quando temos a paz, que estamos dentro da palavra, somos honestos, somos íntegros, somos humildes, Deus-nos recompensa. Sabemos perdoar, sabemos dizer ao irmão, calma aí, vamos resolver isto. Não, se ele está mal, a gente não por mais para baixo, não, temos que agarrá-lo para cima. Deus vamos honrar, dar-nos sabedoria. É mais importante a sabedoria que outra coisa qualquer, a riqueza. E Provérbios fala nisso. É mais importante a riqueza, a sabedoria, do que a riqueza. Exatamente. Portanto, já diz tudo. Tendo a sabedoria de Deus, a gente se torna-se ricos. Não é dinheiro, não é? Ricos em tudo. É mais fácil.
chamar a atenção um sábio do que chamar um parvo. É verdade, ele não aceita. Há pessoas que não aceitam, pessoas que não sabem nada, não aceitam um conselho. E um sábio aceita. E consegue ver o que está negativo na vida dele. E ele tenta ser mais sábio do que é. Está escrito em Provérbios. É isto. Olha, vamos orar. Sim, firmes. Isso sempre em Jesus, não é? Amém? Isso é o que é o mais importante. Firmes em Jesus, firmes na nossa igreja, amar a nossa igreja, porque amar a nossa igreja, estamos a amar a Deus. Isto nunca se esquecem disso. Isso é a obra de Deus, pá. O que é que faz a obra de Deus? Não somos nós que temos que fazer a obra de Deus. Ele disse aos seus discípulos. Então, se não formos nós, quem é que vai ser? Deus vai pedir contas sobre isso. Deus vai pedir contas sobre isso. Aqueles que fugirem às suas responsabilidades divinas, não é? Nunca se esqueçam, o céu está ligado a terra está ligado aos céus. É a nossa postura humana e divina. Amém? Querido Deus Pai, graças te damos para esta reunião, Senhor, aqui juntamente com os meus irmãos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que deu um pouco de crescimento, Senhor. Na verdade, é que sejamos, Senhor, retos aos teus olhos, Senhor, zelosos na tua palavra, Senhor. Ser firmes, Senhor, na rocha, Senhor, que é Jesus. Por isso, capacita-nos a ser cada vez fortalecidos em Ti, Senhor, que não nos, mesmo perante as dificuldades, sejamos fortes e corajosos, Senhor, como foi o Teu servo Josué, Senhor. Por isso, Senhor, te agradecemos pela manhã, sábado, que iremos a Évora, Senhor, ter com os nossos irmãos, também mais uma reunião, que o Senhor é o centro desta reunião, Senhor, também no domingo, que o orador fala da Tua boca, que os nossos irmãos estejam presentes, estejam atentos, com os olhos abertos e o coração aberto para receber a Tua palavra, Senhor, o Teu recado. Protege-nos, Senhor, a todos nós, as nossas famílias, protege o nosso pastor e a sua família, Senhor, que eles tenham umas férias boas, Senhor, de alegria e de paz e do sossego. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Amém?